E aí, tudo bem? Bom dia. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica de hoje. No último vídeo nós falamos sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus, sobre a importância de José, como descendente da tribo de Judá, descendente de Davi, de Abraão, a linhagem veio por meio de José. Então a importância que ele teve na vida de Jesus, no nascimento de Jesus. E no dia de hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 2 de Mateus, que ele começa falando sobre a visita dos Reis Magos. E fala assim a palavra de Deus, no versículo 1 do capítulo 2 de Mateus. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Interessante, né? Esses magos, a Bíblia não cita exatamente quem são ou de onde exatamente eles vieram, mas eles eram do Oriente, né? Do Oriente de Israel. E eles viram a estrela de Jesus, né? Lá da terra deles e resolveram seguir. Então eles já conheciam, né? As profecias, aquilo que falava sobre o rei dos judeus, e eles viram um sinal de Deus. Não é citado que mais alguém tenha visto isso, a não ser eles, né? Mas Deus quis que eles viessem, que o mundo, né, fora de Jerusalém, fora do círculo dos judeus, pudesse conhecer também o rei que haveria de vir. Então esses homens, eles conheciam as promessas de Deus, né, feitas pelos profetas no Antigo Testamento e, né, viram a estrela e vieram adorar. Então quando eles chegaram, né, anunciando isso, foi um grande alvoroço. Né? No versículo 3 fala que o rei Herodes ouviu isso e ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Engraçado, né, que os magos do Oriente, eles sabiam sobre o rei dos judeus. E quando Herodes ficou sabendo disso, ele ficou preocupado com o quê? Com Cristo. Né? Qual que é a relação? Herodes conhecia, não conhecia? Certamente por, né, ser rei ali do Império Romano que dominava Jerusalém nessa época, certamente ele conhecia, né, algo sobre a cultura judaica, sobre as profecias a respeito de um rei. Então ele automaticamente ligou uma coisa a outra, falando, não, os caras viram o rei dos judeus, falando, só pode ser de Cristo que eles estão falando. No versículo 5 diz que eles responderam, né, ou seja, os mestres da lei, os sacerdotes, responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Por que esses líderes, sacerdotes, mestres da lei, não tinham reconhecido esse tempo até que os magos chegassem e falassem? Eles não estavam preocupados com isso, se eles queriam a libertação, sabe, de Israel, do domínio ali do Império Romano e de toda a situação que eles estavam passando. Eles não esperavam isso, não sabiam o que estava acontecendo e precisou vir magos lá do Oriente para contar para eles o que estava acontecendo. É no mínimo estranho, né? Então no versículo 7 diz que o Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Porque assim não se sabia, aqui também não, na palavra não fala quanto tempo Jesus já tinha nascido, só fala que, né, depois de Jesus ter nascido. Além do que, uma viagem, né, nessa época lá do Oriente até Jerusalém, até
até Israel, né? Não era uma viagem rápida como nos dias de hoje. Certamente eles levaram meses para fazer essa viagem, para chegarem até ali. E Herodes queria saber. A preocupação de Herodes, na verdade, não era em relação a Cristo, o Salvador e tudo mais, mas era de um rei que viria tomar o trono dele, né? Que essa era também a expectativa. Talvez foi nesse sentido que ele aprendeu da cultura ali dos mestres da lei, dos sacerdotes. Eles esperavam um rei que viesse a destruir o Império Romano, para tomar e reinar como um rei judeu. Né? E é interessante que ele foi saber isso secretamente, né? O Herodes foi querer, né, tirar todas as dúvidas dele ali secretamente, fora, né, do conhecimento do rei, do povo judeu e dos sacerdotes, mestre da lei, enfim. No versículo 8 fala que ele os enviou a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Engraçado, né? Por que ele não falou isso para os sacerdotes, para os mestres da lei, né? Para as pessoas que eram judeus que estavam esperando o rei. Ele não queria que eles soubessem. Falou, bom, se eles souberem que nasceu realmente um rei, eles vão querer ir lá e fazê-lo rei, trazê-lo e fazer ele dominar sobre o império aqui e vão me tirar do trono. Por isso que Herodes quis fazer isso, né, secretamente. Então, eles foram enviados para lá, né, secretamente. Então, depois de ouvirem o rei, no versículo 9, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. No versículo 10. E é interessante que mais ninguém estava vendo aquela estrela. Porque senão Herodes ou os mestres da lei, todo mundo tinha visto a estrela e seguido ela, né, ido até onde Jesus estava. Mas talvez os mestres da lei e os sacerdotes não acreditaram muito nesse relato. Porque senão eles tinham seguido eles, ido junto, porque era do interesse deles, né? Encontrar o rei dos judeus. Então eles ficaram muito felizes ao verem a estrela e no versículo 11 fala que ao entrarem na casa viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Adoraram o menino. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, tornaram a sua terra por outro caminho. Então é o relato, né, dessa visita real, né, que Jesus recebeu logo nos primeiros dias de vida. E o que me chama mais atenção é que todos eles, tanto os magos quanto os sacerdotes, mestres da lei, quanto o próprio Herodes, todos eles sabiam, de alguma forma ou alguma versão, das profecias a respeito de Jesus, a respeito do rei dos judeus, a respeito do Cristo. Mas cada um deles teve uma atitude diferente em relação a isso. Né? Os magos viram pela fé a estrela, né, que apontou a direção para eles. E a Bíblia não fala com exatidão o que era essa estrela, se era um anjo, se era o Espírito Santo, o que era, mas era uma estrela, foi definido como uma estrela. Mas eles olharam com fé e creram que aquilo era a direção de Deus. E eles seguiram, não, a gente encontrou isso, essa é a verdade, e foram em direção àquilo. Os mestres da lei e os sacerdotes ouviram o relato, sabiam da história, e aí? O que eles fizeram? Não tomaram nenhuma atitude em relação a isso. Já Herodes, ele conhecia, talvez não profundamente, mas ele conhecia uma parte da história. E ao ouvir o relato dos magos, ele teve uma atitude. Foi certa? Não.
As intenções dele eram erradas, mas ele teve uma atitude. Então, o que a gente pode aprender disso, né, hoje? Que a palavra de Deus está disponível a qualquer um nos dias de hoje, sabe? Tanto no meio físico, meio digital, por meio de vídeos, por meio de pregações, de igrejas, de várias denominações. Então a pergunta é, o que eu e você temos feito em relação à palavra de Deus, às verdades contidas nela, que nós temos recebido ou que temos a oportunidade de receber? Como nós temos recebido e qual a atitude que nós temos tido em relação a ela? Sabe, nós recebemos com fé, sabe, nós recebemos e nos colocamos, sabe, debaixo de um rei, que é Jesus. Sabe, os magos fizeram algo que, assim, quem faria nos dias de hoje? Você vai viajar para um outro país, para uma outra região, porque você teve um sonho, uma visão, algo assim. E eles fizeram isso, né? Então, eu convido você hoje a refletir, sabe, em como você tem lidado com a palavra de Deus e não só ouvindo ela, não só lendo, mas na prática, né? Como você e eu temos agido em relação àquilo que temos aprendido da palavra de Deus. Amém? Então essa era a meditação de hoje. Eu queria agradecer por você ter assistido até o fim e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!